Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Reflexão com Emmanuel. Este que é o de número 59. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês que estão aqui reunidos conosco aos sábados, às 7h30 da noite. Que esse momento seja um momento de muito proveito para cada um de nós. O versículo que Emmanuel escolhe para embasar o tema de hoje, que é os amados, ele usa uma carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, Paulo vai escrever essa carta dizendo quanto é esperado daquele que já conhece, né, sobre as leis divinas, conhece as palavras do Cristo, é esperado um pouco mais. André, o que Emmanuel vai trazer para nós hoje a respeito desse versículo? Emmanuel começa a reflexão dizendo sobre aqueles que ainda não conhece e que têm determinados comportamentos e atitudes, como o seguinte: quando alguém vê uma outra pessoa tendo um progresso na vida, principalmente material, só que de maneira desonesta, aí a pessoa pergunta assim: mas onde que está Deus que não está vendo esse absurdo? Essa pessoa progredindo dessa maneira, passando por cima dos outros, fazendo mal, prejudicando. E aí Emmanuel vai e diz assim, que essa pergunta demonstra mais ignorância do que bom senso. Por que ele diz isso? Porque ele analisa o seguinte: o que são 100 anos na vida de um espírito? Por mais que ele consiga viver em uma encarnação 100 anos, né, que a gente pensasse, nossa, 100 anos essa pessoa viveu muito. Mas o que são 100 anos na vida de um espírito? Nada. É uma encarnação da vida que é eterna. Então ele fala assim, então não tem problema. Enquanto ele ficar acumulando dinheiro, por mais que ele viva 100 anos, ele não vai aproveitar nada disso. Ele não vai levar uma moeda para o lado de lá. Daquilo que é material, daquilo que é bem externo, ele não leva nada. Porque a eternidade, para a eternidade nós só levamos as boas ações que fizemos, os auxílios que demos às outras pessoas, as lágrimas que conseguimos enxugar e as dores que conseguimos amenizar com conselhos, com atitudes, com conversas. Porque ele fala aqui que aqueles que são ricos materialmente, eles deixaram tudo para trás. Mas aqueles que conseguiram a riqueza espiritual, em qualquer momento e circunstância, isso é um bem que nunca vai nos ser tirado. Isso caminha com nós para a eternidade, essa riqueza espiritual. E aí, lendo essa passagem para poder fazer essa reflexão, eu me lembrei de duas coisas. A primeira está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que é sobre uma realeza terrestre, que é um espírito de uma rainha que se comunica, né, numa reunião mediúnica para Allan Kardec e diz: como eu foquei a minha vida nas coisas erradas. E ela escreve exatamente assim, ó: os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada. E aí ela, como rainha, quando ela chegou do outro lado, ela viu súditos, escravos, que estavam numa posição muito melhor que a dela, que estavam mais evoluídos, que eram pessoas elevadas. Ou seja, a elevação que ela tinha aqui na Terra e que ela achava que os outros, os servos, os escravos dela eram muito submissos, eram pessoas piores. Quando ela chegou lá, isso se inverteu. Ela veio parar embaixo e eles estavam em cima. Por quê? Porque eles aceitaram a condição que eles tinham, eles foram humildes,
não passaram por cima de ninguém, não exploraram ninguém dessa maneira. Então, ela teve essa percepção e no final da passagem dela no Evangelho, ela pede uma oração para aqueles que se desviaram disso, daqueles que se acharam que pela riqueza material que eles seriam nobres no reino dos céus e não serão. Apenas pelos bens materiais nunca serão nobres. E a outra passagem que está no Evangelho de Lucas é aquela história a respeito de Rico e o Lázaro. Que Lázaro era um mendigo que ficava na porta de um rico e Lázaro se alimentava com as migalhas dos pães que caía da mesa do rico. Até que os dois desencarnaram, chegaram do outro lado. Quando o rico observou que Lázaro estava numa posição muito superior à dele, ele ficou desesperado e ele disse assim para Abraão, né? Porque ele viu que Lázaro estava ao lado de Abraão. E aí ele disse assim para Abraão: pede que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e coloque na minha língua para eu poder ter um refresco, para eu poder ser aliviado dessas dores, desse sofrimento que eu estou aqui. E aí Abraão diz assim para ele: você teve as suas oportunidades na terra, Lázaro também teve. Ele soube suportar, conviver e passar por aquilo que Deus destinou para ele. Já você não fez bom proveito daquilo que te foi dado. Então, por isso vocês estão separados. Porque se ele quiser ir até você, não conseguirá ir, porque é um abismo muito grande, é uma diferença muito grande, e nem você conseguirá vir para cá. Ou seja, nesse momento, mas em outras encarnações, quando ele for melhorando, pode ser que ele chegue próximo de Lázaro. E aí, então, o rico diz assim: então, Abraão, permita que Lázaro vá até meus irmãos, que ele tinha 5 irmãos, vá até meus irmãos e fale para eles não dar tão importância à riqueza, aos bens terrenos. E aí Abraão disse assim para ele: não, Lázaro não vai, eu não vou enviar ninguém, porque se eles não acreditam nos profetas e nas palavras dos profetas, não vai ser enviando alguém que eles vão acreditar. Isso não acontece com a gente, nós não temos o Evangelho de Jesus, temos inúmeros estudos e livros a respeito do que nos ocorre no mundo espiritual, né, que o Evangelho nos ensina. Esse relato dessa rainha, dessa realeza terrestre, dessa rainha da França, são relatos para a gente. E mesmo assim tem gente que não acredita, tem gente que continua se apegando aos bens terrenos, às riquezas materiais. Então, não vai ser vindo outro Messias, outro profeta, enfim, outra pessoa que vai aparecer para a gente que vai nos convencer. A pessoa tem que se convencer. A pessoa tem que parar e raciocinar e falar assim: mas será? Onde que essa vida está me levando? Em que foco que eu estou dando para a minha vida? Onde que eu vou chegar com isso? Algumas pessoas, eu conheço pessoas que fizeram a mesma coisa que eu estou fazendo. Onde que eles chegaram? Qual o objetivo que eles alcançaram? São felizes? São infelizes? Então, assim, é uma análise de consciência que a gente tem que fazer, né? Duda, qual que é a leitura do trecho que você selecionou para nós hoje? André, eu selecionei um trecho que está lá no finalzinho do capítulo, que chama assim: do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoarmos e irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então aqui ele está dizendo, né, dos ímpios, né, daqueles que têm pouca fé, não se espera muito, pois ele ainda não conheceu essa verdadeira felicidade, né? Pois ele ainda está buscando a felicidade, tudo isso em bens materiais, bens terrenos aqui. Então, questionamento, né, fica como que está descrita essa reflexão, né? O que é esperado para os ignorantes? É entendido que esse sentimento, né, esteja com eles
porque eles ainda realmente não conheceram o amor de Cristo. E entendendo aqui nessa passagem, a gente sabe que que é esperado mais de nós e cada vez a gente precisa estar nos superando, porque a gente já recebeu muito. Pensa o tamanho da bênção que é estar aqui, igual você falou, né? Muitos não acreditam. E que benção, que bom que a gente já conquistou essa etapa, sabe? Essa etapa tão importante de acreditar, de buscar, de querer entender o que Cristo trouxe para nós. Então, isso já é uma bênção, mas a gente também assume compromissos e responsabilidades a partir disso, né? É esperado mais, é esperado que a gente dedique mais, espere os melhores, não espera de nós, por exemplo, esse questionamento, né? De, será que Deus está vendo ou não essas dificuldades, esses erros que estão acontecendo aqui? Então, para o desafio dessa nossa semana é a gente, como o Emmanuel trouxe aqui, né, é superar esses desafios, aguardando essa que ele traz aqui da alegria divina, né, esperar que o nosso coração a cada vez vai enchendo desses tesouros divinos e que essa alegria, esses tesouros que está cheio o nosso coração, vai conseguir nos fazer suportar os desafios que a gente tem da nossa vida. Porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente vai lá pegar o dinheiro que está no banco, né, para poder conseguir arrumar aquele problema, quando o dinheiro é capaz, né? Mas na vida, a maioria, o que a gente realmente precisa é pegar esse tesouro divino que está lá no nosso coração. Porque, como eu disse, não é a maioria das vezes que a gente vai conseguir resolver um problema. Um carro quebrou e a gente precisa do dinheiro. Mas nas dificuldades da vida, a gente precisa pegar lá esse tesouro. E até se você tem mesmo dinheiro para resolver, mas se você não tiver a fé, não tiver ali a esperança, você vai ficar surtando, meu Deus, meu carro quebrou, você vai entrar às vezes em desespero, né, vai abalar a sua fé. Se esse tesouro lá no íntimo do seu coração não tiver bem estabelecido, né, essa é a nossa base da vida. Duda, eu lembrei de uma coisa que vendo você falando aqui, que é o seguinte, que de nós é esperado coisa melhor. E aí eu lembrei assim, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, que a gente quer fazer alguma coisa, porque os amigos, os colegas da escola também estão fazendo, e aí a gente vai falar para nossa mãe, mas todo mundo está fazendo, e a mãe diz assim para a gente, mas você não é todo mundo. O que ela está querendo dizer com isso? Deles, eu não espero tanto, mas de você, que é meu filho, que eu amo, eu espero algo mais. Eu espero que você não tome decisões só porque os outros estão tomando. Então, a responsabilidade que os pais colocam na gente, ela é muito maior do que aqueles outros do nosso convívio. Por quê? Porque eles nos conhecem. Então, um pai que é Deus, de nós, ele sempre espera algo melhor, né? Porque ele nos ama. Então, assim, ele não espera que, não, deixa ele fazer. Não, quando nós temos o conhecimento das palavras de Jesus, isso é uma responsabilidade que chega até nós, porque você conhece o que deve ser feito, as palavras. E no Espiritismo ainda maior, porque nós temos exemplos, no livro Céu e Inferno, por exemplo, temos lá a classificação dos espíritos, sofredores, felizes, e lá você lembra, você percebe, mas o que ele fez para ser um espírito infeliz do outro lado? O que ele fez para ser um espírito feliz? Então lá é-nos descrito o que foi que eles cometeram, o que eles fizeram. Então, se sabemos disso, é esperado de nós algo mais. Com certeza, porque a nossa mãe, o nosso pai, sabe exatamente o que nos ensinou. Assim como nesse momento, né, que você fala, né, Deus sabe o que passou de ensinamento, sabe qual que é a nossa base, qual foi a nossa educação espiritual, assim como a nossa mãe sabe a educação que deu para nós. Então, esse exemplo, né, que eu acho que todos já devem ter ouvido, né, aí da mãe, do pai falando, realmente encaixou muito bem aqui hoje. É exatamente, né, porque nosso pai e nossa mãe, como já falamos aqui em alguns outros capítulos anteriores, né, realmente o serviço dos pais é um serviço em cooperação com Deus, né? Essa extensão, né, do cuidado ali mais presente, mais focado, realmente com cada um de nós. Então, eu espero vocês na semana que vem para juntos continuarmos nessa corrente de bem, de ensino, de aprendizado aqui, que
Emmanuel vai trazer no próximo capítulo sobre a prática do bem. Ele pega um versículo da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Que a semana de vocês seja uma semana abençoada, que Jesus esteja presente na atitude que cada um de vocês tomarem durante essa semana e até a semana que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.